Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 3 de novembro. Após 1 ano e 8 meses, o plenário do Supremo volta a se reunir presencialmente. Entre as medidas para a retomada de atividades presenciais estão a exigência de comprovante de vacinação para entrada na corte e a manutenção do uso obrigatório de máscaras de proteção. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Greve dos caminhoneiros. Presidente do Supremo restabelece decisões judiciais que impedem bloqueios em rodovias federais. Plenário do STF julga ação sobre assistência jurídica municipal a pessoas carentes. Rede Sustentabilidade pede suspensão de portaria que impede demissão de não vacinados contra a Covid-19. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, restabeleceu a validade de decisões judiciais que impedem a ocupação e obstrução de rodovias federais por caminhoneiros. O ministro atendeu o pedido da União e reverteu a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que havia liberado os bloqueios por parte do movimento grevista. Fux concordou com o argumento da União de que a ocupação acarreta grave risco de prejuízos econômicos generalizados. Ele apontou ainda risco à ordem e à saúde pública diante da possibilidade de desabastecimento de alimentos e de outros itens de primeira necessidade. O Supremo Tribunal Federal começou a retomar o trabalho presencial nesta quarta-feira. O retorno gradual de servidores e colaboradores, a volta das sessões presenciais e um rigor ainda maior no protocolo de segurança marcaram o início dessa nova fase no STF. Foi um longo período de plenário quase vazio e de contato apenas pelas telas dos computadores. Mas hoje o cenário mudou. Os ministros do Supremo retomaram as cadeiras e o presidente Luiz Fux, que por tantas vezes esteve praticamente sozinho, saudou a volta dos colegas. Eu queria manifestar a minha satisfação de ver os colegas gozando de boa saúde e aqui presente, onde já podemos trocar nosso calor humano tão importante para a coesão da corte. O ministro também destacou que essa retomada gradual vai contar com mudanças na rotina de quem vem ao STF. Para ter acesso ao prédio, agora é preciso apresentar o comprovante de vacinação físico ou online, por meio do aplicativo Conect SUS. Os não vacinados terão que apresentar um teste negativo para a Covid-19 feito nas últimas 72 horas. As demais regras que já vinham sendo adotadas continuam valendo: distanciamento, máscaras, muito álcool gel, aferição de temperatura na entrada e só uma pessoa por vez nos elevadores. O protocolo sanitário também tem que ser seguido pelos visitantes. A retomada só é possível por causa do avanço da vacinação, que já chega a 95% do público interno, e da queda da taxa de transmissão da Covid-19. Foram 2 meses de estudos da área técnica para que a retomada fosse feita de uma forma segura. Mas a situação pode mudar caso a circulação do coronavírus no Distrito Federal volte a aumentar. Todos os cuidados foram tomados, a resolução ela prevê inclusive uma variação, se houver, que Deus é grande, não haverá algum retrocesso, nós temos de acompanhar a ciência e por isso nós estabelecemos essas condicionantes. As sessões das turmas também voltarão a ser presenciais. Os advogados podem apresentar as sustentações presencialmente ou por videoconferência. Ainda continuam suspensos o acesso do público externo à biblioteca, ao museu e ao restaurante do tribunal, além da visita guiada. E ainda nesta edição você vai ver os detalhes do julgamento de hoje na sessão do Supremo. A Rede Sustentabilidade entrou hoje com uma ação no Supremo contra a portaria do Ministério do Trabalho que impede demissões por justa causa de quem não tenha se vacinado contra a Covid-19. A norma editada pelo ministro Onyx Lorenzoni na segunda-feira considera a dispensa como prática discriminatória, assim como a obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação em processos seletivos de admissão de trabalhadores. A rede alega que o governo escolheu um atalho institucional ao publicar a norma, que extrapola os limites do seu poder regulamentar. O partido afirma ainda que, sob o argumento de proteger a liberdade individual daquele que não pretende se vacinar, a medida afeta a proteção da saúde coletiva de quem não quer se expor ao vírus. O presidente do TSE participou hoje do evento internacional Notícias Falsas e Eleições, como reduzir a ameaça. Ele falou sobre o combate às fake news.
O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, participou nesta quarta-feira como orador principal do evento internacional Notícias Falsas e Eleições, Como Reduzir a Ameaça, organizado pela America Society e pelo Conselho das Américas. Ele explicou como a Justiça Eleitoral brasileira está enfrentando a desinformação no processo eleitoral, firmando parcerias com as mídias sociais para esclarecer a verdade ao eleitor, e destacou que atualmente há um consenso de que deve haver algum tipo de controle e regulação das mídias sociais, já que elas utilizam robôs e algoritmos que acabam direcionando as informações de acordo com as preferências de cada pessoa, mas sem que isso se transforme em censura. O objetivo do evento foi debater como evitar que a desinformação e as notícias falsas prejudiquem a credibilidade do processo eleitoral no Brasil e nas Américas. E o vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, participou nesta segunda-feira da 15ª Conferência da União Interamericana de Órgãos Eleitorais em Santo Domingo, na República Dominicana. O ministro Fachin integrou a mesa sobre autonomia e independência dos organismos eleitorais, em que falou sobre os desafios atuais das instituições democráticas no Brasil e na região, e apresentou a estratégia do TSE para a organização das eleições gerais de outubro de 2022. O ministro Luiz Felipe Salomão deixou o Tribunal Superior Eleitoral após concluir o segundo biênio como integrante da Corte, onde atuou como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Antes de deixar o TSE, ele fez um balanço do trabalho à frente da Corregedoria. Nós tivemos um desafio muito grande nesse período todo, que foi o desafio da pandemia, né? Administrar no meio dessa tragédia que foi a pandemia não é fácil. Ainda mais para a Corregedoria, cuja incumbência é fiscalizar os demais tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, a funcionalidade de tudo isso. Então, o que nós fizemos também tem um conteúdo administrativo muito grande. Nós trabalhamos muito intensamente no regramento futuro dessas correições, inspeções. Nós atualizamos toda essa parte que já vinha sendo trabalhada pela equipe da Corregedoria e agora com um regramento próprio, aprovado também pelo plenário. A questão dos eleitores no exterior, também regulamos essa atividade. O cadastro eleitoral, que foi fruto de uma audiência pública com a participação de quase todos os tribunais eleitorais do país. Então, teve um trabalho administrativo da Corregedoria muito intenso. E, ao lado disso, uma atividade jurisdicional, né? Todas as AISes, praticamente todas que estavam pendentes, aquelas ações de investigação relativas à eleição presidencial de 2018, praticamente terminaram e com um fecho, com um desfecho muito interessante, porque a despeito delas terem sido julgadas improcedentes, nós extraímos dali uma tese muito importante que vai balizar a atuação tanto do tribunal quanto dos atores políticos e das próprias redes sociais para o futuro, né? E no próximo bloco, defesa de Daniel Silveira pede absolvição do deputado em ação penal no Supremo. Voltamos já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. A defesa do deputado Daniel Silveira apresentou hoje as alegações finais em ação penal que tramita no Supremo. O parlamentar é réu por ameaçar a Corte e seus ministros, além de defender medidas antidemocráticas em vídeo publicado nas redes sociais. Daniel Silveira está preso preventivamente desde junho, após diversas violações do uso da tornozeleira eletrônica.
No documento enviado ao STF, os advogados alegam que o parlamentar é inocente das acusações. Sustentam ainda que ele não pode ser condenado por causa da revogação da Lei de Segurança Nacional. As alegações finais são a última etapa antes do julgamento que vai definir a condenação ou a absolvição do deputado. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou pela condenação de Silveira no processo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu o direito de um supermercado na Bahia comercializar pescados sem a necessidade de inscrição no Cadastro Técnico Federal de atividades poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. O estabelecimento comercial havia sido multado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA, pela falta do registro. A decisão da 5ª turma do TRF1 confirmou sentença da 7ª Vara Civil e Agrária da Justiça Federal na Bahia. O IBAMA defendeu que a autuação contra o supermercado estava amparada em normas como a Lei 11.959 e a Instrução Normativa 31, ambas no ano de 2009, que exigem a inscrição da atividade de comercialização de pescados no Cadastro Técnico Federal. Mas o relator do recurso que o IBAMA apresentou ao tribunal, desembargador federal Souza Prudente, ressaltou que a atividade desenvolvida pelo estabelecimento não abrange exploração econômica da fauna exótica ou silvestre, que é o verdadeiro objeto de proteção da Lei 6.938, editada em 1981, que instituiu o Cadastro Técnico Federal. Segundo Prudente, a atividade do supermercado não possui relação direta com a extração animal. Por isso, não se sujeita à fiscalização da autarquia ambiental. De acordo com o magistrado, é a atividade pesqueira que se sujeita a registro, autorização e fiscalização do IBAMA. A decisão do colegiado foi unânime, acompanhando o voto do relator. Candidato a cargo que exige curso técnico pode-se tomar posse com diploma superior na mesma área. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu a tese, tema 1094, de que o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo, que, segundo o edital, exige ensino médio profissionalizante ou ensino médio mais curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas possua diploma de nível superior na mesma área profissional. Para reforçar a tese de que a aceitação de título superior a exigida pelo edital não viola a discricionariedade ou a conveniência da administração, o relator dos recursos, ministro Og Fernandes, destacou que em um dos casos analisados, o candidato foi aprovado para o cargo de técnico de laboratório no concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Porém, teve negada sua investidura por não possuir certificado de ensino médio profissionalizante na área química. Entretanto, o candidato é bacharel e mestre em química, está fazendo doutorado na área e possui registro no Conselho Nacional de Química. Com base nesse exemplo, Og Fernandes ressaltou que a possibilidade de titulação superior à exigida pelo edital, na mesma área profissional, satisfaz inteiramente o requisito de escolaridade para a posse do cargo público. Para o ministro, a possibilidade traz diversos benefícios, como a ampliação do leque de candidatos, tornando mais competitivo o certame, além do aperfeiçoamento do próprio serviço público, já que os servidores mais qualificados podem ser recrutados pela administração. Com o julgamento que consolida a jurisprudência pacífica no STJ, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos, tanto no STJ quanto em segundo grau, à espera da definição do precedente qualificado. O relator, ministro Og Fernandes, lembrou que após firmar-se o precedente vinculante em recurso repetitivo, os tribunais locais terão um instrumental para evitar a subida de recurso ao STJ e o Poder Judiciário deverá considerar como litigância de má-fé a eventual postulação contra o precedente vinculante. Tribunais regionais federais têm até o dia 16 deste mês para apresentar listas de candidatos às vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, encaminhou nesta quarta-feira ofício às presidências dos 5 tribunais regionais federais, solicitando as listas dos desembargadores interessados em concorrer às vagas abertas na Corte.
com a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefe Cordeiro. As listas deverão ser enviadas até o dia 16 de novembro, organizadas por antiguidade e contendo nome, data de nascimento, currículo, termo de compromisso e autorização para exame da vida pessoal e profissional do candidato. O Pleno do STJ vai se reunir em 23 de fevereiro para eleger os nomes dos desembargadores federais. A lista será submetida ao presidente da República, que fará indicações dos futuros ministros ao Senado. Para ser nomeado, o candidato precisa ter a aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e do plenário do Senado. E veja a seguir, Supremo valida a lei municipal que criou assistência judiciária. Depois do intervalo. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. Atendimento jurídico de graça à população carente pode ser oferecido por municípios sem exclusividade da Defensoria Pública. Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma ação da Procuradoria-Geral da República contra leis de Diadema, em São Paulo. O processo veio do plenário virtual, como houve um pedido de destaque em outubro de 2020 pelo ministro Dias Toffoli. O julgamento foi reiniciado. A ação proposta em 2013 pela Procuradoria-Geral da República sustenta que deve ser estabelecida a exclusividade da prestação da assistência jurídica da Defensoria Pública pela União, Estados e Distrito Federal. No caso específico, a PGR questiona leis de 1983 do município paulista de Diadema, que tratam da assistência judiciária à população carente. A Prefeitura justifica que o serviço veio antes da instalação da Defensoria Pública na cidade e que, por isso, não há violação de competência, pois um complementa o outro. Mesmo existindo tal serviço municipal, a Defensoria foi instalada, inclusive com o apoio da administração pública municipal, interesse comum de todos. E segundo, pelo fato de que tanto a estrutura da Defensoria Pública quanto a eventualmente ofertada pelos municípios que assim o fizerem, são insuficientes para suprir a necessidade de atendimento de toda a população carente brasileira. Para este defensor público da União, o modelo criado por Diadema é inconstitucional, porque o cidadão perderia poder de demanda quando o alvo das ações é o próprio município. Se a pessoa entra no sistema de Defensoria Pública pela DPU, o caso dela é referenciado, ele é enviado à Defensoria Pública Estadual e vice-versa. Se ela entra pela Defensoria Pública Estadual, o caso chega até a DPU. Ou seja, todos cuidam da mesma pessoa, cada um no âmbito da própria atribuição. A assistência jurídica municipal de Diadema faria isso? Mandaria um caso para a Defensoria Pública, antevendo que aquilo pode evoluir para uma ação judicial contra o município? Me parece que não. Por quê? Porque contaria os interesses do gestor. O vice-procurador-geral da República, ao se manifestar, disse que a existência de uma defensoria municipal é incompatível com a Constituição, mas ressaltou que a oferta de assistência jurídica não é exclusividade dos estados e da União. Serviços similares podem e devem ser oferecidos. No que nós criássemos um monopólio da Defensoria Pública para as pessoas necessitadas, estaríamos potencialmente enfraquecendo a liberdade que as pessoas devem ter na busca de alguém que as defenda em juízo e que lhes preste assistência jurídica. A relatora ministra Carmen Lúcia votou contra a ação da PGR, entendendo que os municípios podem oferecer serviços jurídicos gratuitos às pessoas carentes. Sou fã da Defensoria Pública, sou muito mais fã da advocacia brasileira, que quando atua pro bono, quando atua nos DAJs, os professores que se dedicam, fazem isso com absoluta dedicação. Alguns dizem, isso é quase uma missão, ministra. E eu acho que é exatamente isso que nós precisamos, de um sentimento constitucional na sociedade brasileira, especialmente dos profissionais,
como no caso da comunidade jurídica, que possa aumentar a efetividade constitucional dos direitos fundamentais e não estabelecer algumas reservas, alguns nichos que, mesmo não dando conta, deixam em desvalia direitos fundamentais, como o de ter acesso a alguém que pode oferecer uma assistência judiciária. O ministro Nunes Marques abriu divergência por considerar as normas inconstitucionais. Se a assistência judiciária gratuita for prestada pelo poder público, tem de sê-lo por meio da Defensoria. É o que decorre da própria estruturação orgânica concebida pela Constituição Federal. Mas a maioria dos ministros seguiu o voto da relatora, rejeitando a ação da PGR contra as leis do município de Diadema. Nós não podemos confundir uma obrigatoriedade que a Constituição dirigiu à União e aos Estados na criação de defensorias públicas com uma privatividade do exercício do direito de defesa. Apenas instituir um serviço público e gratuito para amparar a população carente, integrado por advogados e estudantes de direito. E isto absolutamente não se confunde com a Defensoria Pública da União ou dos Estados, e muito menos com a do Distrito Federal. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Estado é responsável pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS. O pagamento pela União deve ser feito mesmo quando a ação for acidente de trabalho, for julgada improcedente. O caso foi julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1044, que fixou a seguinte tese: nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213 de 1991. A tese foi estabelecida na análise de 2 recursos especiais que representaram a controvérsia. Neles, o INSS recorreu de decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que lhe imputou a responsabilidade definitiva, sendo vencedor ou não, pelos honorários periciais adiantados, em casos nos quais o autor da ação é beneficiário da gratuidade de justiça. A autarquia previdenciária pretendia ser ressarcida pelo Estado do Paraná da despesa com os honorários. A relatora ministra Suzete Magalhães lembrou que a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que tal ônus recai sobre o Estado ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Com a fixação da tese, podem voltar a tramitar todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos em segunda instância ou no próprio STJ, à espera da definição do precedente qualificado. E a primeira sessão do STJ decidiu que pedido de ressarcimento ao erário em ação de improbidade independe da prescrição das demais sanções. Sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, tema 1089, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça conheceu e deu provimento a recursos, estabelecendo a tese de que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429 de 1992. Com a definição da tese, que consolida a posição pacífica entre os colegiados do STJ, poderão voltar a tramitar os processos em que permanecia em aberto a discussão quanto à necessidade do ajuizamento de ação autônoma para fins de ressarcimento aos cofres públicos. Relatora dos recursos no STJ, a ministra Suzete Magalhães, explicou que, de acordo com o artigo 5º da Lei 8.429 de 1992, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiros, deverá haver o ressarcimento integral do dano.
Como consequência, a relatora destacou que é lícito ao autor da ação cumular o pedido de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é imprescritível de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, com o de aplicação das demais sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade. Ao propor a tese repetitiva, a relatora destacou que o prosseguimento do pedido de ressarcimento nas ações de improbidade com sanções prescritas foi admitido pelo STF, desde que eventual condenação só ocorra após a devida instrução do processo e a comprovação do ato de improbidade lesivo ao patrimônio público. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.